E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu queria pedir para que você que ainda não é inscrito, não curte os vídeos, você só assiste e sai. Eu queria pedir para que você, pelo amor de Deus, que você curtisse isso aqui, comentasse, porque eu tô gravando aqui vídeo para vocês, eu tô do fundo do meu coração gravando algo que eu acho que vai mudar a vida de vocês, que vai ser importante para a caminhada cristã de vocês. E então, se você puder, antes desse vídeo aqui começar o assunto que a gente vai falar, por favor, dá uma curtida aqui, pessoal, dá uma ajudada aí para o canal ir para frente. Inclusive, se você não assistiu os outros vídeos que eu postei, eu tive uma conversa muito legal com o pastor Dênio Lara sobre chamado de Deus, vida com Deus. Eu tive umas 4 conversas com a minha esposa aqui. Também gravei um vídeo sobre como organizar o seu 2026. Corre que ainda dá tempo. Que Deus te abençoe. Então vamos lá para o assunto desse vídeo, que hoje eu acredito que seja um assunto que Deus tem mais falado comigo no meu coração e algo que eu realmente acho que vai mudar a sua vida e que vai fazer sentido aí para o que você está vivendo. Então hoje eu quero te dar um conselho como amigo, como irmão em Cristo, e também se você tem algum respeito, admiração pelo meu tempo de caminhada com Jesus, fica também nesse aspecto, né? Eu caminho com Jesus desde 2012, então nós estamos falando aí de mais de 10 anos de caminhada com Cristo, conhecendo a Jesus e sendo conhecido por Ele e caminhando com Deus. Eu quero te dar um conselho, que é um conselho que talvez o seu pastor te deu lá atrás, ou que um líder seu já te deu, ou que você já ouviu em alguma pregação, mas esse é um conselho que eu quero que em 2026 você realmente aplique, e não só em 2026, mas para a sua vida toda, que foi algo que eu ouvi lá atrás quando eu me converti, e eu acho, né, que parte hoje da minha vida cristã, do jeito que eu levo, das coisas que eu consegui fazer com Jesus, foi por conta disso também que eu vou te trazer aqui nesse vídeo. Aidan, qual é o conselho? Eu poderia colocar tipo 10, 5, 20, 30 conselhos, mas eu coloquei isso em um e eu vou desenrolando dentro desse conselho. Existe um aspecto, né? Você vai ver, eu vou partir desse ponto aqui, você vai ver que Deus, ele tem um sonho. Quando eu falo sonho, né? Deus não passa vontade, Deus tem um sonho, Deus tem um desejo para a sua igreja, e isso é óbvio, mas o Senhor também tem algo muito específico para você. Então nós vemos que na Bíblia nós temos sim o corpo de Cristo se reunindo, a igreja de Atos, a igreja de Coríntios, a igreja de Roma. A gente tem vários tipos de coisas acontecendo no Novo Testamento e na Bíblia, mas dentro de cada história existem algumas pessoas. Então, por exemplo, Abraão, Moisés, Lucas, Paulo, Pedro, Tiago, André, a gente tem João, a gente tem Maria, a gente tem Lázaro, a gente tem, dentro da narrativa bíblica, existem individualidades, existem singularidades, existem pessoas. Por quê? A vontade de Deus para a sua igreja, no fim das contas, ela vai ser cumprida quando o corpo estiver reunido. Essa é a minha visão teológica, né? Então, por exemplo, você vai ver Efésios 4 falando sobre a unidade do corpo. É engraçado que um versículo sobre unidade vai falar sobre diferenças ministeriais. E na nossa lógica humana, todas as vezes que a gente fala sobre unidade, a gente não vai falar sobre diversidade, mas a Bíblia fala sobre coisas diferentes para falar a respeito de unidade. Por quê? Porque a igreja, ela não é um lugar onde todo mundo precisa de uniformidade, todo mundo precisa parecer a mesma coisa, a mesma roupa, o mesmo cabelo, a mesma tatuagem, o mesmo Vans preto, né? Tem gente aí do louvor que eu sei que você acha que é parte do chamado de Deus da sua vida é usar um Vans preto. Então, assim, tem né, coisas e coisas, né? Então, assim, nós vamos ver que o Senhor trabalha com singularidades e que uma das formas de se ter unidade é essa complexidade de cada pessoa no singular. Então nós vemos, por exemplo, que o Espírito Santo desce ali em Atos, né, o dia de Pentecostes, Atos 2, só que você vai ver que Pedro se levanta para pregar. Então no meio da multidão, olha aí o nome Pedro surgindo. Então no meio do que Deus está fazendo na terra, sempre vai ter algo que é para você cumprir. Tem um chamado que é seu específico. E enquanto você não descobre qual é o seu chamado específico, existe a palavra de Deus para você ler, para você obedecer. E aí você cumprindo a palavra de Deus, você estudando, você orando, você crescendo em Deus, por você já ser diferente do mundo inteiro, por você já ter o seu próprio DNA, por você já ter a sua história, você já vai cumprir o propósito de Deus de uma forma diferente. E nisso aí você vai descobrindo o seu caminho. Porque afinal de contas, a nossa vida não é sobre aquilo que nós estamos construindo. A nossa vida é sobre Jesus.
Jesus. Esse filme todo da humanidade é sobre ele. Não tem espaço para mim e para você. Não tem como a gente ser o ator principal desse filme se esse filme não é sobre eu e não é sobre você, entendeu? Não tem como. Esse filme é sobre Cristo, não é sobre eu, não é sobre minhas dores, por mais que a gente sofra, não é sobre minhas alegrias, por mais que a gente fique alegre, esse filme é sobre Cristo. Então, qual que é o meu conselho para você desse vídeo? É para você tratar a sua vida de uma forma mais singular em 2026. Porque eu percebi que o cristão que não conhece a palavra de Deus pessoalmente, que não tem experiência com o Senhor pessoalmente, que não lê a Bíblia pessoalmente, que não jejua pessoalmente, ele sempre está colocando responsabilidade no coletivo. Ele está sempre querendo que os outros alimentem ele. E aí eu lembro lá de Mateus 25, das parábolas das 10 virgens, das virgens que não tinham azeite, e as que tinham olham para elas e falam, vai lá e compra de quem vende. E nós estamos vivendo tempos, meus amigos, que você pode comprar azeite, tem gente vendendo vida com Deus, tem gente tratando a vida com Deus como se fosse prática, 10 passos. Vida com Deus não é isso. A vida com Deus, ela é complexa desde o seu novo nascimento, e aí você nasce de novo, você tem o privilégio de receber a Cristo e de ser alcançado por Cristo. Então agora que você nasceu de novo, trata a sua vida com cuidado, com um pouco mais de cuidado, trata a sua vida com um pouco mais de carinho. Cresce sozinho. Vamos parar de responsabilizar as pessoas. Para de responsabilizar o seu pastor. Você já não tem uma Bíblia lá na sua casa? Você já não tem capacidade de acessar o YouTube? Você não está assistindo esse vídeo? Você não tem capacidade de ter o seu celular, de trocar mensagem com as pessoas? Você não tem como pensar, falar, você não tem como jejuar. Quem vai jejuar por você? Quem vai orar por você? Quem vai ler a Bíblia por você? Entendeu? Se você não fizer isso, não adianta ficar orando aí, Deus, qual é o seu chamado para minha vida? Não adianta, Deus, o que o Senhor quer para mim? Não adianta fazer isso se você não faz o básico. Qual que é o básico da vida cristã? Crescer em Deus, conhecer Deus. Eu resumo o chamado de todo cristão a esses dois, conhecer a Deus e fazer Deus ser conhecido. Mas se você não conhece Deus, o que acontece? Vai ficar sempre dependendo de alguém para te apresentar um pouquinho mais de Deus? Da palavra do domingo para te apresentar um pouquinho mais de Deus? O que você pode contribuir com o que Deus está fazendo nessa terra? Entendeu? Cara, levanta, sabe? Pega a sua Bíblia. Aidan, eu não tenho tanta compreensão. Vai ver vídeo no YouTube, como entender a Bíblia. Tem debates teológicos. Gente, hoje não tem mais desculpa. O John Piper tem uma frase que ele fala, no último dia lá, quando a gente chegar na eternidade, as redes sociais vão ser a prova de que o que não nos faltava era tempo, que não foi falta de tempo que a gente não conhecia a Deus, foi falta de prioridade, foi falta de desejo, falta da gente querer conhecer mais ao Senhor. O que você está esperando para abrir sua Bíblia? O que você está esperando para abrir lá capítulo 1, capítulo 2? O que você está esperando de orar, nem que for 10 minutos por dia? Você precisa colecionar experiências com o Senhor. Você precisa ser muito maior por dentro do que você é por fora. Numa vida tão supérflua, numa sociedade tão cega por dinheiro, e pode falar o que for aqui para mim, que para mim tem um monte de gente aí que serve mamão, e é isso. E a Bíblia, eu não tenho como ensaiar aqui falando para você, não, meu objetivo é bater 1 milhão, 5 milhões... Você tem um problema gigantesco se você buscar as riquezas desse mundo, meu filho. Pode falar o que você quiser para mim. O que você quiser. Você gasta mais parte do seu tempo pensando o quê? No seu empreendimento, no seu dinheiro ou no Senhor? Ou em crescer em Deus? Ou em ler a palavra? O que você pensa mais? Então, o conselho que eu quero te dar, olhe para a sua singularidade. Olhe para a sua vida com Deus. Colecione experiências com Deus. Sabe, eu tenho um amigo que na época que ele, infelizmente hoje, ele não está conosco, né? Mas eu lembro de uma época que ele falava para mim, a semana tem 7 dias, e um dia da semana, por exemplo, toda sexta, ele separava sexta-feira para conhecer a Deus. E aí era o dia dele e do Senhor. Ele não era casado, não era noivo, não era nada, então toda sexta-feira era dele e de Deus esse dia. Já pensou a gente poder falar isso, cara? Não, sexta eu não posso. Por quê? Porque é meu dia com Deus, cara. Pessoal, nem tudo na vida precisa de equilíbrio. E eu acho que conhecer a Deus é um tipo de coisa que nos chama a ser desequilibrados um pouco. Nós precisamos conhecer a Deus com tudo que nós temos.
Imagina você chegar na eternidade e você cair na real e perceber que Deus é um estranho. E que você é um estranho para ele. O que Jesus falou para aquele grupo que falou, no seu nome eu curei, expulsei demônio? Afastam-se de mim. Por quê? Porque eu não te conheço. Eu não te conheço, você não me conhece. Eu não te conheço, cara. Não sei quem você é. Imagina chegar lá e Deus falar, não sei quem você é, cara. Pessoal, que Deus traga temor, sabe? Desenvolva a sua vida. Quando você fizer isso, você vai ver que vai mudar o seu relacionamento na igreja que você está. Que você vai parar de ficar indo para o culto para ficar recebendo um arrepio, uma profecia, uma palavra, isso, aquilo, mas você vai começar a ir para ser usado por Deus. Você vai começar a ir porque você sabe que aquilo ali é um chamado divino, a comunhão dos santos. Aí as conversas que começarem, você já vai poder cortar, você já vai poder, porque você vai estar maduro espiritualmente. Aí, quando alguém vir pregar alguma heresia, alguma besteira que não está na Bíblia, alguma coisa que não faz sentido, não vai precisar do seu pastor ficar falando se música do mundo é pecado ou não, se tatuagem pode ou não, porque você já conhece a Bíblia. Tá entendendo? Sabe por que tem essas pregações até hoje, essas palavras de pecado não é, isso aqui, porque tem gente que não conhece a Bíblia. Aí você vai ver o irmãozinho lá que acabou de se converter, o que você vai fazer? Você vai ensinar ele nesse caminho, olha, é por aqui que você vai. Você vai orar, você vai conhecer a Deus, você vai conhecer a Bíblia. Então esse conselho que eu estou te dando aqui, se você aplicar ele vai mudar a sua vida. E eu não estou vendendo curso depois disso aqui, eu estou falando sério para você. Isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar, cara, vai mudar. Vai mudar, mudou a minha vida. Tratar a minha história com Deus, com carinho, mudou a minha vida. Eu estou construindo uma história com Deus, gente. E é a história dele. Não, mas e se eu não conseguir o dinheiro? Eu não consegui, e aí? A história mudou dele? Sabe o que importa para Deus, cara? Não é 1 milhão que você vai bater rápido, sabe? O que importa para Deus é o tanto que você fecha a porta do seu quarto. As coisas mais simples aí que você pula, você acha que essas coisas não são importantes e que a mais importante é as coisas mirabolosas que você vai construir. Mas para encerrar esse vídeo aqui, até eu deixo a reflexão para você. Deus não trabalha no Shark Tank. Deus não é seu sócio. Não é um cara que você chega e fala, Deus, se o Senhor investir na minha vida, eu vou fazer 1000 coisas com você. Investe em mim, né? Aposta tudo em mim. Faz tudo aqui que o Senhor tem que fazer. E eu te prometo que eu vou deixar o Senhor muito feliz. Gente, Deus não é complexado. Deus não precisa de você, mas você precisa dele. Nós não jejuamos porque Deus quer receber isso aí. Nós jejuamos porque nós precisamos conhecer mais a Deus. No dízimo, Deus nem precisa do nosso dinheiro. A oferta, Deus nem precisa do nosso dinheiro. É tudo por conta de você, do privilégio seu de se parecer com Ele e de se tornar um cristão cada vez mais parecido com Cristo e com a sua palavra. Então, para de tratar Deus como sócio, para de fazer pitch de venda para Deus. Deus não precisa disso. E eu espero que esse vídeo tenha te impactado tanto que você compartilhe ele com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe e é nóis, pessoal!